Olha para outro. Olha para outro, diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Coloque sua vida diante do Senhor, amém. Eu não sei como você passou essa semana, não sei como foi o seu dia hoje, mas eu quero que você coloque-se diante do Senhor. Feche seus olhos, esqueça quem está do teu lado e se conecte com o Pai. Ele quer falar com você, amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos, meu Deus, te louvar, Senhor, e te agradecer, ó Pai, por mais esse dia, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse dia maravilhoso, ó Pai. Obrigada por esse sol, por esse calor, meu Deus. Obrigada, nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Mesmo que esteja quente, a gente tem que agradecer a Ele. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo cuidado, ó Pai. Ter cuidado, meu Deus, da minha casa, dos meus filhos. Graças te dou, Senhor. Agradeça a Ele. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, agradeça ao Pai. Tantas coisas que Ele tem feito na sua vida, na sua casa. E nós precisamos agradecer ao Senhor, ser grato sempre. Um coração grato alcança a presença do Senhor. A ingratidão muitas vezes nos afasta. Oh, Pai amado. Tantas coisas, meu Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, meu Deus. Mas eu quero, meu Deus, agradecer, ó Pai, por este lugar, Senhor, que o Senhor abriu as portas para estarmos aqui, ó Pai, fazendo o nosso culto, levantando um altar de adoração nessa cidade, ó Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão manifesto todos os dias em nossa vida, ó Pai. Obrigada, Senhor. O nosso coração é grato a Ti, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, ó Pai, desde a minha conversão e até agora, Senhor. O meu coração é grato, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelas lutas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas dificuldades, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. O meu coração é grato a Ti, ó Pai. E nessa tarde, ó Pai, nessa tarde de domingo, ó Pai, eu quero colocar, meu Deus, a minha vida, ó Pai, na total dependência do Teu Espírito, Senhor. Oh Pai, eu me consagro nessa tarde, ó Pai. Eu me consagro tudo, ó Pai. Eu entrego a Ti, Senhor. A minha vida, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, tudo eu quero entregar no Teu altar, ó Pai. Nessa tarde, se você tem vivido tempos de ansiedade, preocupação, coloque diante do altar, diga: Senhor, eu quero entregar, meu Deus, tudo, ó Pai, neste altar, as minhas preocupações, as minhas necessidades, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que muitas vezes tem tirado os nossos sonos, coloque diante do Senhor. Coloque diante do altar, diga: Senhor, eu quero entregar, meu Deus, eu quero entregar essa enfermidade. Se você está enfermo, entregue para o Senhor, entregue tudo a Ele. Ele é especialista em fazer milagres, Ele é especialista em fazer curas. Somente Ele pode nos curar. Muitas vezes nós temos dependido de remédio, mas Ele é Deus, um Deus que cura, que restaura. Entregue a Ele. Se há enfermidade na sua casa, com seus filhos, entregue para o Senhor. Entregue tudo a Ele nessa tarde. Diga: Pai, gera fé no meu coração para confiar em Ti, Senhor. Se tem faltado fé, diga: Senhor, me dá fé, ó Pai, suficiente, meu Deus, para que eu possa ver a vitória. Oh, meu Deus,
gera fé em nossos corações, ó Pai, para que possamos, meu Deus, ver o Teu milagre acontecendo na nossa casa, ver o Teu milagre acontecendo em nossas vidas, ver o Teu milagre alcançando outras vidas, ó Pai. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas que nós conhecemos, quantos parentes, meu Deus. Oh Pai amado, alcança cada um, Senhor, cada um, Senhor. Oh meu Deus, nós queremos, ó Pai, nós queremos, ó Pai, a Tua cura, a Tua restauração. Nós queremos, meu Deus, ser luz nessa terra, ó Pai. Nós queremos ser luz nessa terra para alcançar, meu Deus, os perdidos, ó Pai. Para que possamos, o Senhor, alcançar essa cidade, ó Pai. Alcançar, meu Deus, aqueles que necessitam do Teu amor, meu Deus. Nós já recebemos o Teu amor, temos recebido, mas quantas pessoas, Senhor, que ainda não conhecem o Teu amor, ó Pai. Pai, gera amor no nosso coração para que possamos levar o Teu amor, meu Deus. O Teu amor aos perdidos, aqueles que não Te conhecem, meu Deus. Pai, nós somos a luz deste mundo. Meu Deus, que possamos levar essa luz, Senhor, onde quer que Tu queiras, Senhor. Nos capacita, meu Deus, para que o Teu evangelho seja propagado, ó Pai, e vidas venham conhecer o Teu amor, o Teu amor. Oh Pai, oh meu Deus, Senhor meu, não há lugar melhor, meu Deus, não há lugar melhor do que estarmos na Tua presença, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, fazemos tantas coisas, Senhor, que se esquecemos, ó Pai, das mínimas coisas, ó Pai. Nos perdoa, meu Deus, pelas nossas falhas, meu Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes queremos se divertir, passear, fazer tantas coisas, esquecemos que o Senhor está ali sempre nos esperando. Nos perdoa. Oh Pai, e nós queremos, ó Pai, nesse domingo, Senhor, entregar o nosso tudo a Ti. Entregue tudo a Ele. Lance sobre Ele todas as suas preocupações, tudo. Se esvazie, peça, Senhor, me enche nessa tarde de um óleo novo, um óleo fresco, vindo do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, mais da Tua presença, ó Pai. Se você almeja a presença do Senhor, abra os seus lábios e comece a adorar a Ele. Somente Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Não existe outro Deus maior do que o nosso Deus. Nosso Deus é vivo, Ele vive em nós. Oh Senhor, gere em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores, Senhor, que o adorem em espírito e em verdade. Oh Senhor, nós queremos mais, ó Pai, da Tua presença, Senhor. Oh, rabararaxecararabararamaia. Oh, xeiandarabaraxeia, Senhor. Pai, eu quero mais, Senhor, mais da Tua presença, Pai. Oh, Pai, me enche, Senhor. Enche, ó Pai, as nossas vidas. Se você tem se sentido vazio, peça a Ele. Diga: Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo à minha vida, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é cavalheiro, meu irmão, minha irmã. Você precisa pedir para que Ele venha e enche a sua vida de graça, de alegria. Peça a Ele: Espírito Santo, eu quero mais e mais.
de Deus, seja bem-vindo a este lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, de agir e se mover neste lugar. Oh, rabarará, xurianda, rabarará, cheia, meu Deus. Oh, cheianda, rabarará, xurianda, rabarará, caia, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, mais da tua presença, ó Pai. Vem encher este lugar, ó Pai. Vem encher esse lugar, meu Deus, com a tua presença, com o teu amor, com o teu toque. Vem nos tocar, meu Deus. Toca-nos, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Nós queremos mais, mais e mais e mais a tua presença. Oh, Senhor. Oh, papai. Oh, papai. Eu quero mais. Muito mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Pai, eu não quero andar, meu Deus, eu não quero estar no raso, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero, meu Deus. Eu quero, Senhor, mergulhar nas águas do teu Espírito, Senhor. E te conhecer mais e mais, Senhor. Oh, meu Deus. Eu quero mais, Senhor. Muito mais da tua presença, Senhor. Adore Ele, irmão. Adore Ele, irmã. Oh, rabarará, xurianda, rabarará, cheia. Oh, reanda, rabarará, caia. Tem liberdade, o Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, de agir e se mover neste lugar. Senhor. Oh, papai. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche mais. Não queremos, Senhor. Não queremos, ó Pai, sair deste lugar como entramos, Senhor. Mas faz um milagre, Senhor. Faz um milagre nessa tarde, ó Pai. Um milagre de cura, de restauração, de libertação. Nos liberta, meu Deus. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que nos impede, ó Pai, de agir e se mover. Tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes tem nos prendido, ó Pai. Arranca, meu Deus, a dureza do nosso coração e dá-nos um coração maleável, um coração de carne, um coração de um obediente, receptível, meu Deus. Nós queremos mais, Senhor. Muito mais de Ti, Senhor. Muito mais de Ti, ó Pai. Nós queremos mais, Senhor. Muito mais de Ti, ó Pai. Muito mais de Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo, Pai. Como seria a minha vida sem a Tua presença, Senhor? Eu não seria nada, Senhor, sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem o Teu toque, Senhor. É o Senhor que tem me dado fôlego de vida, que tem me fortalecido, que tem me dado uma nova chance todos os dias. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Receba, meu Deus. Receba a nossa adoração, ó Pai, o nosso amor. Receba. Tudo é para Ti, ó Pai. Tudo é para Ti, Senhor. A honra, a glória, a majestade, o domínio. Tudo pertence a Ti, Senhor. Toma a direção, Senhor. Aleluia. Para a cruz
Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel.
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Fala pro Senhor agora o que você veio fazer, o que você veio buscar. Declara para Ele que você veio vir para adorar-te, vir para louvar-te, vir para dizer, Senhor, que o Senhor é meu Deus, que o Senhor é dono da minha vida, que sem Ti eu não sou nada. Declara agora pro Senhor, fala do seu amor para Ele, fala o que você sente por Ele. Amém. Luz do mundo vier.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu coração é grato a ti, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor. Como diz esta canção, Senhor. Como diz esta adoração. Tu és o Rei da glória, Senhor. Tu és o Rei da glória. Tu és o Senhor dos exércitos, Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos, Senhor. Tu és o Rei da glória. Abre, Senhor. Abre os céus desta cidade, Senhor. Abre os céus desta cidade, Senhor. Vem com os teus anjos, Senhor, guerrear, Senhor, por esta cidade, Senhor. Envia, Senhor, os teus anjos, Senhor, sobre os quatro cantos desta cidade, Senhor. Para que o teu Espírito possa gerar vida, Senhor. Sopra seu fôlego de vida, Senhor, sobre esse vale de ossos secos, Senhor. Traz, Senhor, vida, Senhor. Vida, 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 Senhor. Tu és o Rei da glória, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Senhor de Sagara, Senhor, Tu és o Senhor de Shizuoka, Tu és o Senhor do Japão. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, nesta cidade. Para que a Tua presença seja manifesta, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Para nós podemos apresentar o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Pai amado, queremos nos aquietar e ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra nesta noite, Senhor. Confronta-nos se necessário, Senhor. Mas não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade, Senhor. Que nós venhamos a dar liberdade para o Teu Espírito agir nas nossas vidas, Senhor. Porque somente a Tua palavra, Senhor, tem o poder de nos transformar, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, irmãos. Fala para o irmão do seu lado, Pai do Senhor. Fala para ele que bom que você veio. Quem trouxe Bíblia? Amém? Se você não trouxe, a gente vai passar os versículos no slide. Então fique ligado. Não se distraia. Amém? Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24.
Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor, Pai amado, para que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, um solo, Senhor, Pai amado, fértil, Senhor, Pai amado. Um solo, Senhor, que receba a tua palavra e venha a multiplicar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Normalmente, quando eu vou ministrar a palavra no domingo, dificilmente eu sei o que eu vou ministrar. Mas essa semana, desde segunda-feira, né, Deus tem me falado sobre perdão. A semana inteira, perdão. E eu ia ler a Bíblia, perdão. E eu ia assistir alguma ministração, algum podcast, e o podcast estava falando de perdão. E eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre perdão nesse domingo? E ele falou, sim, fale sobre perdão. Mas perdão é muito amplo, né? É difícil você conseguir falar tudo que a Bíblia diz sobre perdão em uma única ministração, porque é um tema muito profundo. E aí, essa madrugada eu acordei, até comentei com a pastora quando eu acordei, eu falei para ela, eu sonhei essa noite que eu estava ministrando sobre perdão. Então eu não tenho dúvida de que Deus quer falar com alguém aqui nesta noite sobre perdão. E eu coloquei um tema nessa mensagem. E o tema dessa mensagem é: perdoe para ser perdoado. O perdão não é algo praticado somente entre nós e Deus, mas ele também precisa ser praticado entre os nossos irmãos, principalmente dentro das nossas casas. Quem que não tem um irmão que já brigou com o seu irmão, com a sua irmã? Tabata já brigou com Naoki? Naoki já brigou com a Tabata? E a gente pensa que por ser irmãos, a gente não precisa pedir perdão e a gente não precisa perdoar. Por a gente ser marido e mulher, a gente pensa que a gente não precisa se perdoar. Se a gente for pegar a cruz, eu vou usar essa lousa aqui. A cruz, ela tem dois traços, certo? Um horizontal e o vertical. O horizontal é entre os homens. Os homens têm que se perdoar, os irmãos têm que se perdoar, os amigos têm que se perdoar, para que a nossa comunhão com Deus não seja quebrada. A palavra de Deus diz que Jesus disse que quem não perdoa não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. O perdão horizontal entre os homens determina se receberemos ou não o perdão de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus não
nos perdoará. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Foi Jesus quem disse. Se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. Deus tem nos dado perdão gratuitamente, sem que nós merecêssemos. E Ele espera que nós façamos o mesmo com os outros. Amém? Se diariamente perdoarmos como Deus nos perdoou, como Deus nos ensina na sua palavra, seremos perdoados. Mas se nós negarmos a perdoar uns aos outros, essa atitude vai romper a graça de Deus nas nossas vidas. Então, se nós não perdoamos os homens, horizontal, não seremos perdoados por Deus. Amém? Jamais se esqueça disso. A falta de perdão compromete o nosso relacionamento com Deus. Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35, Jesus conta uma parábola sobre o reino dos céus. E ele diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tem paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tem paciência comigo, e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Meus irmãos, o significado dessa ilustração dada por Jesus é muito forte. Temos um rei e dois tipos de devedores. A parábola, ela ilustra o reino dos céus. Então o rei figura o próprio Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a dívida do segundo, se ele se esforçasse, ele conseguiria pagar. Não há como comparar a dívida de um com o outro. Quem gosta de matemática, fora o Naoki? Você gosta de matemática, né? Então presta atenção, para a gente ter ideia do tamanho dessa dívida. Um denário, o conservo que devia 100 denários. Um denário equivale a 4 gramas de prata. E esse era o salário de um dia de um trabalhador. Um denário é 4 gramas de prata. Um talento
equivale a 40 quilos de prata. Ou seja, 40.000 gramas. Quanto que dá isso, pastor? Equivale a 10.000 dias de trabalho. Um único denário. Ou melhor, um único talento. Eu estudei ontem eu fiquei pesquisando, eu falei, eu quero saber o cálculo exato, para saber o quanto que era essa dívida. 10.000 dias de trabalho é um talento. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 18, versículo 24, que o servo devia 10.000 talentos. Ou seja, 40.000 quilos de prata. Quanto que dá isso? Faz o cálculo aí. 10.000 vezes 10.000. Dá 100 milhões. 100 milhões de dias. Um talento. 40 quilos de prata. São 10.000 dias de trabalho. Você sabe quanto que é 10.000 dias de trabalho? 27 anos. Você divide 10.000 por 365 dias, vai dar 27 anos, quase 27 anos e meio de trabalho, para você ter um talento pago. Agora imagine, você tem uma dívida de 40 talentos. Essa era a dívida impagável que o homem tinha. Enquanto os 100 denários que o outro servo devia, era equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Se a gente levar para o nosso contexto aqui no Japão, a média de um homem é 10.000 ien o dia do trabalho. Vezes 100, vai dar 1 milhão. É uma dívida pagável. Se você se esforçar um pouquinho, você consegue pagar. E essa diferença revela o tamanho da dívida que cada um de nós tinha com Deus. O que era impagável, pois estávamos destinados à escravidão eterna. Mas contudo, sem nós merecermos, Deus em sua bondade mandou Jesus para nos perdoar e pagar a nossa dívida. Portanto, o que Deus espera de mim e de você é que a gente faça o mesmo. Se você for ler a palavra de Deus, se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver que um homem nunca conseguiu obedecer às leis de Deus. Nunca. A Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse, tem histórias de homens e mais homens e reis e pessoas de qualquer nível cultural e qualquer nível espiritual que viviam na prática do pecado. Homem nenhum consegue obedecer às leis de Deus. Então, se a gente fosse depender da nossa obediência à palavra de Deus, nenhum de nós poderia ser salvo. Por isso que Deus teve que enviar Jesus Cristo para morrer por nós e pagar a nossa dívida, que era impagável. Amém? O cristão que foi perdoado de seus pecados e se recusa a perdoar o irmão, ou seja, o seu conservo no Evangelho, terá o seu perdão revogado. Porque a princípio, o rei perdoou a dívida, aquela dívida que era impagável. E se a gente for meditar nas nossas atitudes, a semelhança desse servo, ele sabia que a dívida dele era impagável. A gente viu pela matemática, pelos cálculos aqui, que era impossível. Ele devia muito. E ele fala: Senhor, tem paciência comigo que eu vou pagar toda a dívida. Mas ele sabia que isso era impagável. A semelhança de nós. A gente está na igreja, a gente diz que é crente, a gente muitas vezes peca com o nosso irmão, peca contra o nosso irmão, e a gente não tem coragem de perdoar, não tem coragem de pedir perdão. A gente não consegue ficar um dia muitas vezes sem pecar.
E se você fala que você consegue ficar um dia sem pecar, a palavra de Deus diz em João que se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente é mentiroso. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecamos, todos os dias. Então, o perdão tem que ser praticado todos os dias. Amém? Isso é muito sério, meus irmãos. As ofensas que as pessoas fazem contra a gente não são nada perto das ofensas que Deus nos perdoou. E a Bíblia diz que nós fomos perdoados por Deus e também devemos perdoar qualquer um que nos ofenda. Por quê? Porque a falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. No versículo 34, dá para colocar aí? Versículo 34, indignando-se o seu senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um. A palavra carrasco aqui significa, se você for procurar lá no dicionário, carrasco, escrever a palavra carrasco, está escrito assim: alguém que tortura pessoas, torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. O que Jesus falou em figura nesta parábola é a realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios prendem a vida daquela pessoa, prendem a vida daquele que retém o perdão, e as suas torturas são aplicadas nas mais diversas formas: angústia, depressão, enfermidades, debilidades, doenças, problemas físicos. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Certa vez eu ouvi dizer que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que a pessoa que te magoou, que a pessoa que te ofendeu, venha a morrer. A falta do perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que te feriu, ela nem sabe o mal que ela prejudicou. Muitas vezes a pessoa não sabe, muitas vezes aquilo não foi intencional. E às vezes a pessoa está de boa e não entende por que você está desse jeito. Porque muitas vezes não é intencional. E já não basta. Muitas vezes o primeiro sofrimento por não perdoar e a gente acrescentar um outro ainda, ficar magoado. Sabe, as pessoas acham que o perdão é um benefício para o ofensor, A gente é pastor e a gente trabalha muito com pessoas que têm dificuldade de perdoar. E o que a gente mais ouve é: ele não merece o meu perdão. Ela não merece o meu perdão. Mas quando a gente decide perdoar, o maior beneficiado somos nós mesmos. É a gente que é beneficiado liberando perdão. Porque sem perdão não há cura. Não há cura sem o perdão. Não há saúde espiritual, não há saúde emocional, não há saúde física na vida daquela pessoa que fica ressentido e decide não perdoar.
Mateus capítulo 5, versículo 25, a gente vê o próprio Jesus advertindo do perigo dessa atitude. Entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Meus irmãos, a falta de perdão nos prende no reino espiritual, e também prende a vida de quem te feriu. Isso é um fato comprovado. Nós temos presenciado pessoas que foram presas e ficaram tantos anos presas por falta de perdão, e que decidiram perdoar e imediatamente foram livres. Pessoas que foram curadas simplesmente por liberar o perdão. Certa vez a gente conheceu, quando a gente morava lá em Haiti ainda, uma mulher, uma senhora. Ela tinha na faixa dos 60 anos de idade. Ela estava com câncer. Estava fazendo quimioterapia. E certa vez a gente estava ministrando sobre perdão. E ela confessou que seu marido tinha traído ela. E ela tinha ódio dele. Ela não conseguia perdoar. E ela foi ministrada sobre o perdão. E com muita dificuldade, ela conseguiu liberar o perdão. E quando ela voltou para fazer os exames e dar a continuidade na sua quimioterapia, no próximo exame, ela tinha sido curada, não tinha mais câncer. A gente foi testemunha disso. Bastou ela liberar o perdão, e o câncer foi embora. Precisamos perdoar. Agora, algo que pega muita gente, que também prende muita gente, é o se auto-perdoar. Tem pessoas que no decorrer da vida cometeram pecados que prejudicaram outras pessoas, e elas têm dificuldade de se perdoar, e com isso vivem em depressão, vivem tristes, vivem cheias de doenças, simplesmente por não se perdoarem. Eu tenho um amigo, um pastor amigo meu, antes dele ser pastor, já era crente, e ele aconselhou um casal de amigos a cometer aborto. E esse casal cometeu aborto. Ele era novo convertido na época, mas aí depois ele começou a caminhar mais sério com Jesus, se tornou líder, se tornou pastor. E aí certa vez ele confessou, ele conversando com a gente, conversando comigo, ele falou: eu tenho esse fardo sobre a minha vida, porque eu incentivei um aborto, e ele não se perdoava, mesmo depois de ter se tornado pastor. Tinha um amigo também no Brasil, ele era caminhoneiro, e ele estava dirigindo o caminhão na estrada, e aí uma velhinha foi atravessar a rodovia, e ele quase morreu tentando parar o caminhão para não atropelar a velhinha, mas não teve como parar, o caminhão estava carregado e ele matou a velhinha. E aí, por muitos anos, eu vim para o Japão, ele não se perdoava, ele se sentia culpado por ter atropelado aquela velhinha.
mesmo não tendo culpa, mesmo não tendo como fazer, mesmo ela tendo atravessado a estrada num lugar proibido, ele se sentia culpado, ele não conseguia se perdoar por ter feito aquilo. A gente também trabalhamos com muitas pessoas como que é? Congregação cristã, né? E nessa igreja, o adultério não tem perdão. E a gente trabalhou com muitas pessoas que eram dessa igreja, várias pessoas, né, que cometeram adultério. Por eles ter sido doutrinados nesta igreja, eles não se perdoavam. Eles achavam que Deus não podia perdoar o pecado deles. Eles queriam que Deus perdoa todo pecado, qualquer pecado, menos o pecado de adultério. E várias pessoas que a gente conheceu, uma delas recentemente, alguns anos atrás, chegou a ficar louca por causa disso, por não se perdoar por ter cometido adultério. Eu quero que você saiba nesta noite que não há pecado que Deus não possa perdoar. Tem religiões não, tem igrejas evangélicas, na verdade, que não perdoam o divórcio. Mas Jesus perdoa qualquer pecado. Se você for ver, quem foi Moisés? O que Moisés fez antes de ser chamado por Deus? Ele cometeu homicídio. Ele matou um egípcio, ele matou um soldado egípcio. E ainda assim, Deus escolhe esse homem. Se a gente for seguir as escrituras, quem foi Davi? O que Davi fez? Davi foi um pouquinho pior que Moisés, não foi? Davi, ele cometeu adultério, depois mandou matar o marido. E Deus chega para esse homem e fala: Davi, homem segundo o meu coração. E aí você vai ouvir muitas pessoas falar: não, pastor, mas isso aí foi, Deus chamou de Davi de homem segundo o coração dele, antes dele ter pecado. Não. Foi depois do pecado de Davi que Deus o chama de homem segundo o meu coração. Por quê? Porque quando ele pecou, ele se arrependeu. Ele reconheceu o seu erro. Ele pediu perdão pelo seu pecado. E Deus o perdoou, o restituiu e o restaurou. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Paulo. Quem foi Paulo? Ou Saulo de Tarso? O que ele fez? Ele perseguia os cristãos. E ele foi uma das pessoas que ajudaram a matar Estevão, uma testemunha de Jesus. Paulo também era homicida. Quando ele chega, ele fala, ele dá o seu testemunho. Ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Paulo se achava o pior dos pecadores. E ainda assim Deus chama este homem, perdoa este homem e o levanta para pregar o evangelho e escrever a maior parte do Novo Testamento. E você vem dizer que Deus não perdoa. Deus perdoa, meus irmãos. Deus perdoa. Fala para o seu irmão: Deus perdoa.
Convence ele, fala: Deus perdoa. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas entenda uma coisa: se perdoar, se auto-perdoar, também é uma decisão. Então decida ser livre dessa escravidão nesta noite, amém? Eu já ouvi pessoas dizendo que não mereciam ser perdoadas, que mereciam sofrer, e isso é uma mentira do diabo. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O perdão é de graça. O perdão é um presente para as nossas vidas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir o exemplo deixado por Jesus. Como que deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecer para que possa ser perdoada? O que você acha? A pessoa tem que merecer? Hein, Gui? O que você acha? A pessoa tem que merecer o seu perdão? É? Não? Sim? Não sabe? Não. Você mereceu ser perdoado por Deus? Não, né? A gente simplesmente deve perdoar porque Jesus nos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O texto bíblico diz que o nosso perdão deve seguir o exemplo de Deus em Jesus Cristo para conosco. Então analise: a gente fez algo para merecer o perdão de Deus? Não. Deus nos perdoou. Então o nosso ofensor também não precisa fazer nada para merecer. O perdão é um ato de misericórdia. O que é misericórdia? Sabe o que é misericórdia, Tabata? É algo que a gente merece, mas Deus não dá. Levando para o contexto, você pecou, né? A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O que é isso? Se você pecar, você tem que morrer. Mas Deus olhou para a gente com misericórdia. A gente merecia morrer porque a gente pecou. Mas ao invés da gente morrer, Ele nos dá o seu perdão de graça. Não tem nada a ver com merecimento ou sentimento. Normalmente, quando eu aconselho alguém que foi ferido, eu levo a pessoa a analisar a vida de quem o feriu. E se você for analisar a vida de quem te feriu, você vai observar com facilidade que essa pessoa também foi vítima. Que muitas vezes aquela atitude que a pessoa teve não foi intencional. Foi muitas vezes o que ela aprendeu no decorrer da sua vida. Muitas pessoas agem de uma maneira desde pequeno, porque foi assim que eles aprenderam. E a gente começou lendo um versículo que fala o quê? Que se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu devo deixar minha oferta e procurar esta pessoa.
Mas aí você pode dizer: pastor, fulano pecou contra mim, fulano fez isso, 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 fulana fez isso, 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 e não veio pedir perdão. A palavra de Deus diz o quê? Se você sabe que uma pessoa tem alguma coisa contra você, e ela não veio até você, você deve ir até ela. A gente tem que ter iniciativa. Agora, se ela não quiser te receber, se ela não quiser te pedir perdão, e acontece muito isso, a sua parte você fez. O que você tinha para fazer, você fez. Você está livre. Certa ocasião, Pedro, ele chega para Jesus e ele quis saber o limite de vezes que alguém precisa ter para perdoar. E ele foi surpreendido pela resposta que Jesus deu, né? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque na cultura dos judeus, você devia perdoar até 7 vezes. Mas Jesus disse: não, 7 vezes não, mas 490 vezes por dia. Assustada? Porque a cada dia Deus nos dá 24 horas como presente para nós vivermos. E Jesus disse: mesmo que alguém pecar 490 vezes, eu devo te perdoar. Aí eu pergunto: Naoki, Tabata já pecou 490 vezes contra você? Já? Creio que é difícil, né? Mas aqui eu creio que Jesus ele não estava se limitando a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. E aí eu fico pensando: o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus já te perdoou? Hein, Carlos, você sabe quantas vezes Deus já te perdoou? Ixi! Está contando? Perdeu a conta em quantos 1000 pecados? E quantas vezes mais Ele irá nos perdoar? Já parou para pensar? A gente já pecou muito e Deus nos perdoou todas as vezes. Se a gente deve perdoar como Jesus nos perdoou, então fica claro que não há um limite de vezes para que nós perdoamos, amém? Mas quando a gente retém o perdão, sabe quem leva vantagem? É o diabo. Porque a gente sabe que tem uma prisão espiritual ocasionada pela falta de perdão. E que os demônios se aproveitam dessa situação. Né? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Vou ler de novo. Se vocês perdoam este homem, eu também o perdoo.
E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo e em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo? Que se a gente deixar de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, o adversário das nossas almas. E ele disse o que ainda? Ele termina o versículo falando o quê? Que não ignora os planos do maligno. Ele está dizendo o quê? Que justamente por saber que o diabo age na falta de perdão, é que ele não poderia deixar de perdoar. A gente precisa entender como cristãos, que Deus não será engrandecido na falta de perdão. O ofendido não lucra nada por não perdoar. O único que lucra com tudo isso é o diabo, pois ele passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida e o ressentimento e não perdoar. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 7, que nós não devemos dar lugar ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas quando nós nos recusamos a perdoar, nós estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos deixados por Deus. Perdão não é sentimento. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que sabem que por outro lado não é tão fácil fazer. Eu quero oferecer alguns conselhos práticos. Primeira coisa, a gente ouve muitas pessoas falar: não estou sentindo vontade de perdoar, não estou com vontade de perdoar. Perdão não é sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Outra coisa, o perdão não é por merecimento. Não é que eu vou perdoar porque a outra pessoa mereça. Não. Essa não deve ser a nossa motivação de perdoar. Não nos alegramos, não se alegramos por ter sido feridos, por ter sido lesados, ofendido, machucado. Ninguém se alegra, ninguém gosta de ser ferido, ofendido, machucado, traído, sei lá qual é o pecado que cometeram contra a sua vida. Mas nós devemos liberar o perdão para quem nos machucou como uma decisão racional. O perdão, ele nunca vai fluir espontaneamente. Você nunca vai sentir vontade de perdoar, nunca. Quando eu me converti, eu tive que liberar perdão para minha mãe. Foi assim. Eu vim em 1992 para o Japão pela primeira vez. Recém-casado, eu tinha 21 anos, a pastora tinha 19. Nós viemos para o Japão. A pastora chegou aqui, estava grávida. E naquela época era muito difícil.
E a gente ficou 1 ano e 8 meses. Mas quando eu vim para cá, eu vim brigado com meu pai também, porque a gente não teve apoio de nenhum lado. Tivemos que meio assim se vira maninho. Nem meu pai me apoiou, minha família, a família dela, o pai dela estava aqui, ele nos ajudou. A gente veio para cá, ela estava grávida e eu tive que trabalhar. E ela foi para o Brasil, ganhou a Letícia lá, porque na época não tinha como você fazer parto, não tinha como fazer nada, ninguém tinha, não existia Cocumim Roquem naquela época, não tinha nada, não tinha Chacai Roquem, não tinha nada. E eu cheguei, comecei a trabalhar, e aí ela foi, todo o dinheiro que eu recebi até ela embarcar para o Brasil. Ela embarcou com 7 meses, embarcou no inverno. Ele foi com uma blusa bem grossa minha para esconder a barriga. Nós éramos novos, não tinha noção do perigo que era. Uma grávida com 7 meses embarcar num voo, era muito perigoso. E aí ela foi, ganhou a Letícia lá. Minha filha tem, para quem não sabe, tem uma filha que mora lá em Haiti, tem 31 anos hoje. E a gente fez um plano, a gente traçou um plano. A gente vai ganhar ela lá, a gente vai se estabilizar, porque na época ela morava num riô de mulher e eu morava num riô de homem, a gente morava separado. A gente só se via nos finais de semana na casa do pai dela. Então, eu morava em Tóquio, ela morava em Saitama e o pai dela morava em Kanagawa. Imagina a logística. Ela saía de Saitama e ia para Kanagawa. Eu saía de Tóquio e ia para Kanagawa. Aí na volta, eu voltava, deixava ela lá em Saitama, depois pegava e voltava para Tóquio para pegar ônibus para ir para casa. E assim foi a nossa vida. E até a gente se estabilizar e arrumar um apartamento, arrumar um local que a gente pudesse trazer a Letícia. A Letícia tinha ficado com a minha sogra. Aí nesse intermédio, depois que a minha filha nasceu, aí fiz as pazes com meu pai. E a gente só ia voltar para o Brasil quando a gente tivesse já tudo, tivesse a nossa casa, tivesse nosso carro, nossa casa mobiliada, tudo pronto, para a gente não precisar morar de aluguel, para não precisar ficar dependendo dos outros. Aí o que aconteceu? Meu pai estava construindo e aí ele tinha uma casa e ele falou: se você voltar, eu te dou a casa. Aí você pode voltar antes, você não precisa ficar muito tempo. A princípio eu não aceitei, por causa do orgulho. E eu na época não era cristão, nem ela. Mas aí a gente sentou e conversou, falou: gente, eu acho que a gente tem que deixar esse orgulho de lado e se a gente voltar, vai ser melhor para nós dois, para nós três, porque a gente não sabe do jeito que está aqui como que a gente vai poder trazer a nossa filha para estar junto. E aí decidimos aceitar a casa. E em junho de 1994 a gente voltou embora. Chegando lá, meu pai chegou, falou: você não quer transferir a casa para o seu nome? E eu falei para ele: não precisa, o senhor deu, deixa eu usar o dinheiro, investir o dinheiro, e mais para frente eu faço a transferência aqui. Ia ser um dinheiro que ia fazer falta, porque eu investi, eu abri uma loja e ia fazer falta. E eu acabei que eu não transferi a casa para o meu nome. Mas em dezembro de 1994 meu pai morre. Ele tem um ataque fulminante do coração e morre. Quase que ele foi para o hospital dirigindo e 1 hora depois ele já estava morto. Pegou todo mundo de surpresa. Aí o que aconteceu? Minha mãe não queria baixar o padrão de vida, queria continuar vivendo no mesmo padrão. E aí, o dinheiro foi acabando e ela começou a cobrar aluguel da casa que eu tinha ganhado do meu pai. Aí todo mundo, meus amigos, os vizinhos, tudo ficaram indignados. Como que você vai pagar aluguel para sua mãe? Seu pai deu a casa, eu sou prova, eu sou testemunha.
Mas a gente começou a pagar. Mas aí, desde que isso aconteceu, a pastora falou: vamos embora, vamos voltar para o Japão, vamos embora. E ela ficou como quanto? 2 ou 3 anos, né? Buzinando para voltar embora. Até que eu não aguentei mais a pressão, eu vendi tudo, vendi o carro que eu tinha comprado, vendi a loja, vendi tudo, a gente comprou as passagens e viemos embora. Em 1998, a gente ficou 4 anos no Brasil, de 94 a 98. Só que em 1999 eu me converto. Nós nos convertemos. E a primeira coisa que Deus foi tratar foi aonde? Nessa área. E a gente estava num retiro. E uma das palavras que estava sendo ministrada é sobre perdão. Sobre perdão. E eu perdoei muita gente naquele dia. Mas quando chegou na minha mãe, eu só lembro que eu orava, eu falei: Deus, eu não consigo perdoar minha mãe. Eu não consigo perdoar minha mãe. Porque nem as nossas coisas que a gente tinha conquistado nesses 4 anos, ela deixou a gente guardar na casa dela. E era muito grande. A gente teve que se desfazer de tudo. Um pouco de coisa a gente conseguiu guardar na casa da minha sogra, que era bem pequena na época. Então foi bem difícil, né? Mas aí, enquanto eu orava, eu falei: Deus, eu não consigo perdoar minha mãe, né? Eu me lembro que o pastor que estava ministrando, ele falou: perdão não é sentimento, é decisão, né? E aí, naquele dia, depois de ouvir essa palavra, que perdão não é desse sentimento, era decisão, eu falei: Deus, eu lembro da oração que eu fiz até hoje, eu falei: Deus, eu não tenho vontade de perdoar minha mãe, mas em obediência à tua palavra, eu a perdoo. E depois, num momento para frente, que a gente teve a oportunidade, eu liguei para ela. Naquela época também não era muito fácil, em 99 não era muito fácil você ligar para o Brasil, era bem caro ainda. Aí a pastora escreveu uma carta para ela, perdoando, pedindo perdão, e eu a perdoei. Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. E hoje, eu, olhando para trás, eu entendo que talvez se isso não tivesse acontecido, a gente não estaria no Japão. Não estaria no Japão. Eu vejo que esse foi o jeitinho de Deus para nos trazer para o Japão, né? Porque se a gente tivesse continuado no Brasil, talvez nem vivo eu estaria, do jeito que era louco. Louco. Todo carro que eu comprava eu queria testar para ver se ele chegava na velocidade máxima. E quantas vezes eu ia para a praia, bebia e saía correndo igual louco. Louco mesmo. Não queria saber de Jesus, não. Tinha amigos crentes no Brasil, mas que Jesus? A vida estava boa. Tinha um padrão alto de vida, ganhava bem, tinha carro importado, tinha um padrão alto de vida. Eu trabalhava, eu tinha um comércio, a pastora na época trabalhava, mandando gente para o Japão. Cada pessoa que ela mandava para o Japão, ela ganhava $1.000 na época. Isso há 26 anos atrás, $1.000 por pessoa que ela mandava para cá. Então a gente tinha uma vida muito boa. Mas a gente deitava a cabeça no travesseiro e a gente não era feliz, né? E a gente veio para o Japão em 98. Conhecemos a Jesus. Deus nos resgatou. Restaurou a comunhão com a família. E hoje estamos aqui, pregando o Evangelho. Então isso que eu estou ministrando, meus irmãos, eu vivi na pele.
Eu vivi na pele. Eu sei que muitas vezes tem coisas que as pessoas fizeram contra nós que não é fácil. Mas eu me lembro que eu tinha uma enxaqueca muito, muito forte. E eu já tinha ido em todos os médicos, já tinha feito radiografia da cabeça, tomografia, fiz tudo quanto é tipo de exame e não tinha nada. Não constava nada nos exames médicos. Mas a partir do momento que eu decidi perdoar, nunca mais tive enxaqueca. Como aquela irmã que decidiu perdoar e teve o seu câncer curado instantaneamente. Eu tive minha enxaqueca curada instantaneamente. Às vezes eu passava 3 dias com uma enxaqueca tão forte que dava vontade de arrancar os cabelos. Eu tomava, quando estava no Brasil, eu tomava um remédio tão forte. A caixa de remédio vinha 2 comprimidos dentro. 2 comprimidos dentro da caixa. E o médico falava, você toma um hoje e o outro daqui a 15 dias. Eu até me lembro. Um era redondinho e o outro tinha o formato de um triângulo. Uma setinha assim, igual o play do YouTube. Naquele formato. E o médico falou, nunca tome os 2 com um intervalo de menos de 15 dias, senão você pode vir a óbito. De tão forte que era. E chegou um tempo que nem esse remédio fazia mais efeito. Até eu me encontrar com Jesus. E hoje já fazem 26 anos que eu não tenho enxaqueca. Porque eu tomei uma decisão de perdoar. O que eu estou falando funciona, meus irmãos. Muitas vezes a gente fica sofrendo. Sendo que a solução está numa decisão de perdoar. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Depois que Jesus falou isso para eles, eles chegaram e viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles precisaram pedir mais fé para perdoar. Mas você sabia que o perdão ele precisa ser renovado? Porque depois que a gente perdoa, depois que a gente toma a decisão de perdoar, o diabo não vai querer perder o seu domínio sobre a nossa vida. Ele vai ficar lançando as setas na nossa mente. Ele vai tentar ficar lançando essas setas para a gente ficar ressentido. E o que é ressentimento? Ressentimento é sentir de novo, ressentir, sentir outra vez o mesmo sentimento que a gente tinha quando a gente foi traído, quando a gente foi machucado, quando a gente foi ofendido. Mas quando a gente perdoa, quando você perdoa, não é que você vai ter amnésia e você vai se esquecer de tudo. Você vai se lembrar. Como eu se lembro hoje do que minha mãe fez para mim há mais de 30 anos atrás. Mas eu me lembro e hoje eu testemunho sem nenhuma dor, sem nenhum sentimento. Ou muito pelo contrário, hoje eu entendo que se isso não tivesse acontecido, talvez eu não estaria aqui, talvez eu nunca fosse um pastor, talvez eu nem estivesse mais vivo.
pela vida que eu levava no Brasil. E muitos vão até rir, brincar com a situação, falar assim, não sei como é que eu pude ficar magoado com uma coisa tão boba como esta, uma coisa tão insignificante, perto de tudo que Jesus fez pela minha vida. Provérbios capítulo 19, capítulo 17, versículo 9, diz assim, quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade. É preciso tomar uma decisão, meus irmãos. Esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que aquela dor tentar voltar, cada vez que aquela lembrança tentar voltar e a dor do ressentimento tentar brotar no seu coração, ore e abençoe o seu ofensor, declare, está perdoado, está perdoada. Mas não guarde. A gente precisa ver, meus irmãos, os ofensores como vítimas. Isso é algo muito especial. E a gente vê isso em Jesus lá na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em vez de a gente olhar para eles, para as pessoas que nos ofenderam, como quem merece punição, castigo, Jesus os enxerga como vítimas. Jesus chega ao Pai, quando Ele está crucificado, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve compaixão. E eu acredito que esse é o princípio para que o perdão flua livremente das nossas vidas. Assim como Jesus, Ele deu exemplo. Estevão, quem já ouviu falar de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele também fez. Atos capítulo 7, versículo 60, diz assim, então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não lhes culpe por este pecado, e com isso adormeceu. Estevão estava testemunhando, porque 2 homens caluniaram a sua vida, inventaram uma mentira, e por causa disso, os judeus o apedrejou. E enquanto ele estava sendo apedrejado pelos seus inimigos, ele se põe de joelhos e ele grita, Senhor, não os culpe por este pecado. Quando a gente começa a enxergar as misérias da vida espiritual do nosso ofensor e canalizar o amor de Deus por ele, como nós também necessitamos do amor de Deus, perdoar fica muito mais fácil. Eu quero terminar essa mensagem com uma história. Certa vez tinha um professor e ele pediu para que os seus alunos levassem batatas e uma mochila para a aula. E os alunos chegaram na aula e apresentaram as batatas para o professor, e o professor disse, escrevam o nome de cada pessoa que te ofendeu, que fez alguma coisa contra você, em uma batata. Uma batata para cada pessoa que te ofendeu. Uma batata para cada ofensa. Uma batata, um nome. Depois, o professor falou, já escreveram? Sim, professor.
Agora vocês peguem essas batatas que vocês escreveram o nome e coloquem todas elas dentro da mochila que eu mandei vocês trazerem. E a tarefa consistia em levar as batatas daquela mochila em todos os lugares que eles fossem, por um tempo indeterminado, que o professor ia dizer quanto. E passou-se uma semana, 2, e naturalmente aquelas batatas foram se deteriorando. Além do peso daquelas batatas dentro da mochila, o mau cheiro começou a incomodar os alunos, até o ponto deles não aguentarem mais. E aí eles chegam para o professor, e chega, professor, não dá mais. Podemos jogar essas batatas no lixo? Está muito fedida, não dá mais. E o que o professor estava querendo dizer com essa lição? Esse é o preço que se paga quando nós retemos o perdão. Assim como os alunos não tinham como se livrar do peso e do mau cheiro daquelas batatas podres, assim é todo aquele que decide não perdoar. Eu não sei se você já estudou sobre tipos de torturas, mas antigamente eles faziam uma tortura muito cruel. Se você tinha cometido um crime, o que eles faziam? Eles pegavam você e eles não te matavam, mas eles amarravam um morto nas suas costas. E você tinha que ficar andando com aquele morto amarrado nas suas costas. E aí o que acontecia? Aquele morto começava a se deteriorar, começava a apodrecer, começava a aparecer bichos e larvas. E aquele criminoso não tinha como se livrar daquele morto que estava amarrado nas suas costas. E as larvas iam se multiplicando. E de repente, aquelas larvas começavam a comer o corpo daquele criminoso que estava com o morto amarrado nas costas. E é assim que o diabo faz, meus irmãos. A falta de perdão é como se você estivesse andando com esse morto nas suas costas. Decida se livrar das batatas nesta noite. Decida deixar de carregar esse morto nas costas nesta noite. Amém? Vamos nos colocar de pé. Peça para o Senhor sondar o seu coração nesta noite. Quem você precisa perdoar?